Você sabia que a palavra Bíblia não tem na Bíblia? Quem foram seus escritores? E como ela é dividida? E o período interbíblico? Você sabe o que é? Fique comigo na aula de hoje e nós responderemos a essas e mais outras perguntas. Não saia daí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos seus primeiros passos. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema A Bíblia, Palavra de Deus. E esse tema é interessantíssimo, porque hoje nós vamos abordar alguns aspectos peculiares que a Bíblia traz em relação à sua estrutura, em relação à sua historicidade. E vai ser muito interessante. E para começarmos, nós vamos para a etimologia da palavra Bíblia. E a palavra Bíblia, ela vem do grego, de uma cidade portuária fenícia. Essa cidade chamava-se Byblos. E nesta cidade, como era portuária, ela servia como um centro exportador de um material muito caro e utilizado na época, chamado papiro. E o papiro, ele era utilizado para fazer livros, todos os demais documentos da época. Então, como essa cidade ela era uma cidade portuária, todos os papiros saíam de lá para serem exportados. Esses papiros foram chamados de biblos, de Bíblia ou livros. Então, a palavra Bíblia significa no seu original livros. E nós temos algumas características peculiares e bem curiosas a respeito da Bíblia. Por exemplo, a pessoa que batizou o nome das Escrituras Sagradas de Bíblia foi um arcebispo chamado João Crisóstomo. Ele era um arcebispo da cidade de Constantinopla, que hoje é a atual Turquia. O período de tempo que a Bíblia foi escrita durou um período de entre 1500 a 1600 anos. Então veja que é um livro que durou esse período de tempo para ser escrito e finalizado. Os lugares que ela foi escrita foram 3: a Ásia, África e a Europa. Quem escreveu a Bíblia? Ao todo foram cerca de 40 homens, de diferentes períodos de tempo, históricos, enfim. Nós vamos abordar agora mais profundamente quem eram esses escritores, né? Qual foi a colaboração deles para a Bíblia? Deus reuniu pessoas de diferentes épocas, contextos históricos e ofícios para contribuírem na elaboração das Sagradas Escrituras. Vamos ver exemplos claros disso. Por exemplo, Daniel. Daniel ele era um político. Davi ele era um rei. Moisés ele se tornou um pastor de ovelhas. Lucas era um médico. Pedro, Tiago, João, pescadores. E o grande apóstolo Paulo, ele era fazedor de tendas. Então veja, todas essas pessoas tinham ofícios que se diferenciavam uns dos outros, níveis de cultura diferente, linguagem diferente. No entanto, Deus ele se utilizou dessas pessoas de diferentes características para construir esse arcabouço sublime, né, que é a sua palavra, que são as Sagradas Escrituras. No entanto, mesmo eles sendo pessoas de diferentes épocas, de diferentes contextos históricos, de diferentes profissões, todos eles tinham duas coisas em comum. Eles eram homens santos e eles eram homens inspirados por Deus. Quando a gente lê lá em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vejam que todos esses homens que contribuíram na elaboração das Sagradas Escrituras, eles eram homens santos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos trazer a seguinte reflexão: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado. E tenhamos cuidado, principalmente nos tempos atuais, uma coisa chamada teologia liberal. E o que é que prega o liberalismo teológico? Que a Bíblia, ela não é inspirada. Então eles negam a inspiração das Sagradas Escrituras. E uma outra característica do liberalismo teológico é que ele nega também a autoridade absoluta das Sagradas Escrituras. Esses dois aspectos da teologia liberal é que são hoje em dia, nos tempos modernos, o maior
inimigo da autoridade ou da inspiração divina das Sagradas Escrituras. Então, existe uma máxima muito interessante que é compartilhada pela teologia liberal e que tem se infiltrado em diversas igrejas. Por exemplo, eles dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. E isso é uma falácia. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque se eu digo que ela contém, então eu abro brecha para que algumas outras partes da Bíblia não sejam inspiradas. Porém, nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Logo, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Seguindo para o ponto 2, nós vamos ver como a Bíblia ela é dividida. E ela é dividida em dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos um total de 39 livros, divididos em leis, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os livros da lei, que nós conhecemos popularmente como Pentateuco, eles vão de Gênesis até Deuteronômio. Os livros históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther. Os livros poéticos, eles começam de Jó e vão até o livro de Eclesiastes. E os livros proféticos, eles são divididos em dois, os chamados profetas maiores e os chamados profetas menores. Eles têm essa nomenclatura devido ao período profético em que cada livro foi escrito. Os profetas maiores, eles tinham um tempo profético maior, e os profetas menores, eles tiveram um período profético menor. Tendo isso em mente, sabemos que os profetas maiores começam do livro de Isaías e vão até o livro de Daniel. E os profetas menores começam em Oséias e vão até o livro de Malaquias. E o Novo Testamento, como é que ele é dividido? O Novo Testamento, ele possui 27 livros e ele é dividido em evangelhos, livro histórico, cartas e epístolas e livro profético. Os evangelhos do Novo Testamento, eles vão de Mateus até o livro de João. Há uma peculiaridade nos evangelhos. Por quê? Nós temos os chamados evangelhos sinóticos. Eles vão de Mateus até Lucas. E eles são chamados sinóticos porque eles têm uma visão em comum. Se você for ler esses livros, você vai ver que todos eles vão narrar a mesma história. Claro, com alguns detalhes diferenciados, mas eles narram a mesma história, como se fosse uma biografia de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. O livro de João, apesar de ser um evangelho, ele não é sinótico, porque ele é diferenciado. Toda a sua estrutura de escrita, ela é diferenciada. Ela vai abordar principalmente os milagres que Jesus operou e a mensagem que ele trouxe, dando uma ênfase na divindade de Jesus. Então é por isso que o livro de João, ele não é considerado um evangelho sinótico, porque ele tem uma visão diferente dos 3 primeiros evangelhos. Nós temos os livros históricos, que na verdade é um só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar sobre a história da igreja, desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento. Nós temos também as cartas e epístolas, que na sua grande maioria foi escrita pelo apóstolo Paulo. E essas cartas e epístolas, elas foram divididas ou elas foram espalhadas pelas diversas igrejas que foram implantadas e que começaram a crescer. E devido a problemas doutrinários, conflitos que estavam havendo dentro da igreja, foram escritas essas cartas para sanar ou para se resolver esses conflitos, e dar um arcabouço, um esqueleto teológico e cristão para essas igrejas. E nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é um só também, o livro de Apocalipse, que vai tratar sobre a escatologia, ou seja, sobre os assuntos finais, a revelação final, que Cristo revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos, revelando ali a João o que aconteceria nos últimos dias. O ponto 3, nós vamos abordar sobre o período interbíblico, ou também chamado de período intertestamentário. Se você abrir a sua Bíblia no último capítulo
do último versículo do livro de Malaquias, você vai ver que após essa página, você tem uma página em branco. Pelo menos uma boa parte das Bíblias é assim. Essa folha em branco que nós encontramos no meio da nossa Bíblia, ela é chamada de período interbíblico ou intertestamentário, ou seja, entre os testamentos. E esse período, essa página em branco, é chamada de silêncio profético. Ela durou 400 anos. Essa página em branco, ela conta uma história de 400 anos, onde Deus ele esteve em absoluto silêncio profético com o povo de Israel. Não se levantou mais profetas nesse período, não se tinha mais mensagens vindas de Deus, e foi um período de 400 anos. E é um período muito interessante porque nele aconteceram alguns eventos significativos no povo de Israel, como por exemplo, o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico e a reconstrução de Jerusalém, o domínio grego sobre o povo e a imposição da helenização aos judeus e a profanação do templo por Antíoco IV Epifânio. E nesse período, em resposta a essa dominação grega, sobre os judeus, houve uma revolta chamada de Revolta dos Macabeus, liderada por Matias Macabeus e seus filhos, principalmente por Judas Macabeus. E a partir dessa revolta, os judeus eles venceram os gregos e eles conseguiram dominar novamente a sua região, a Palestina. E esse período de dominação judeus foi onde nasceu os famosos fariseus, Essa dominação judaica ela durou até o ano 63 antes do nascimento de Cristo, quando os romanos eles vieram, tomaram o poder dos judeus e dominaram os judeus novamente. Esse período de dominação romana foi chamado de Pax Romana. E foi dentro da Pax Romana onde Jesus, o nosso Salvador, veio ao mundo, Onde a Bíblia chama esse período de plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, ele veio. O quarto ponto, nós vamos falar sobre o cânon. E o que é o cânon? É o nome que se dá ao conjunto de livros reconhecidamente inspirados e que temos como nossa regra de fé e prática. A nossa Bíblia, que nós carregamos, ela é um cânon fechado. A palavra cânon significa cana ou vara de medir, e ela dá uma conotação de padrão ou de uma referência para o reconhecimento de livros inspirados. O cânon, ele é aquele padrão, ele é a referência para se reconhecer se um livro ele era realmente inspirado por Deus ou não. E quais eram as principais características para se reconhecer se um livro ele deveria entrar num cânon ou não? E eu vou abordar aqui 5 características. A primeira característica era se o livro ele era de origem apostólica ou profética. A segunda característica era se o livro ele era de aceitação universal, ou seja, se esse livro era aceito pela comunidade judaica e pela comunidade da igreja no Novo Testamento. Se ele era de uso público, usado, ele era lido, ele era compartilhado publicamente, tanto por judeus quanto por cristãos. A coerência doutrinária, se esse livro ele tinha uma coerência doutrinária com os demais livros, se havia a conexão doutrinária. Esses livros, eles não poderiam ser contradizentes entre si. Eles deveriam ser complementares, coerentes uns com os outros. E se ele era de inspiração divina. E as traduções? No decorrer de toda a construção das escrituras sagradas, houveram diversas traduções, umas mais populares e outras menos conhecidas, Por exemplo, as traduções mais conhecidas são duas. A Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné. A Vulgata Latina, e ela traduzia toda a Bíblia, hebraico, aramaico e grego, para a língua latina. E nós temos traduções menos conhecidas, que são a Peshitta, que é a tradução do hebraico e aramaico para o siríaco, e o Targumim, que é a tradução bíblica do hebraico para o aramaico. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa história da Bíblia, de seu desenvolvimento ao longo desses 1.600 anos. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, dá o teu like, compartilha esse vídeo, abençoe outras pessoas também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.